Vamos falar um pouco sobre memória? Você conhece sobre as etapas de memorização? Fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou te explicar. Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em neurociências do comportamento e diretora da Encantato. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas de memorização, entendendo mais sobre a memória em si. A memória tem 3 etapas, que são etapas de aquisição de uma informação. A primeira etapa é a etapa inicial, que você entra em contato com aquele conteúdo, que você entra em contato com aquela informação. A gente pode chamar essa etapa de aquisição. Imagina, por exemplo, numa sala de aula. Quando o professor está te dando uma aula, ele está fazendo o quê? Ele está te mostrando um conteúdo que você nunca viu e você está adquirindo aquele conteúdo. Perceba que eu não estou falando da memorização em si, mas do primeiro contato que você tem com aquele conteúdo. A gente não consegue adquirir todas as informações que a gente vê no mundo. Não tem como a gente adquirir elas. Então, a gente filtra a nossa atenção para aquelas que são mais importantes. Nesse sentido, a atenção tem um papel importante aqui nessa primeira etapa de memorização. Por quê? Porque é no processo de aquisição que a gente vai filtrar aquilo que a gente tem mais relevância, aquilo que é mais importante para a gente. Então, se eu estou numa sala de aula, o mais importante seria a professora, seria a aula em si. Então, aí eu vou tentar prestar atenção na aula e não vou prestar atenção em outras coisas. Por exemplo, os meus colegas conversando, alguma coisa acontecendo no corredor. Aquilo dali eu não vou adquirir aquela informação, porque o meu foco está na sala de aula. Então, a primeira etapa que nós temos da formação de memória é a aquisição do conteúdo. E essa absorção da informação privilegia a utilidade da informação, ou seja, quando a informação for mais útil para a gente, mais a gente vai tentar adquirir essa informação. A segunda etapa da memória é o processo que a gente chama de armazenamento ou estocagem. Aqui, o que acontece? Eu pego essas informações que eu adquiri e vou transferir de uma memória temporária para uma memória mais permanente. As informações que eu tenho, elas precisam passar para uma memória mais permanente, porque senão eu vou esquecer dessas informações. Por isso que essa etapa é importante. Gente, não adianta você assistir uma aula lá na sala de aula e achar que você vai memorizar todo aquele conteúdo. Não dá, é muita coisa. Você tem que chegar na sua casa, estudar sobre aquele conteúdo. Porque quando você está estudando aquele conteúdo, você está mostrando para o seu cérebro que aquilo é importante, você está repetindo a informação. Ela está passando várias vezes por algumas áreas encefálicas que são responsáveis por transformar uma memória que é temporária em uma memória mais permanente, como com a estrutura que nós conhecemos como o hipocampo. O hipocampo é responsável por isso. Transformar uma memória ali temporária numa memória mais de longo prazo, uma memória mais permanente. E eu preciso mostrar para o meu sistema nervoso central que essa informação é importante. Eu mostro estudando, mostro repetindo aquela informação. Então, a segunda etapa que eu tenho de aquisição de memória é a etapa do armazenamento, da estocagem dessa informação. Quanto mais eu repito aquela informação, maior a chance de eu conseguir memorizar aquele determinado conteúdo. É importante entender que nessa etapa de memorização, quando você associa um conteúdo novo com algum conteúdo anterior que você já tenha, aumenta a probabilidade também de você memorizar. A gente fala que é a memória associativa. Toda vez que você estiver tentando conhecer, aprender alguma coisa nova, tenta associar com alguma coisa anterior, que você já sabe, porque a probabilidade de você recordar vai ser maior. Mas as etapas de aquisição de algum conteúdo não acabam aí. Então, a primeira etapa, adquirir o conteúdo. Segunda etapa, armazenar o conteúdo. A terceira etapa da memória é chamada de recordação, ou também evocação. Aqui, a informação é requisitada de acordo com a necessidade e você pode lembrar daquela informação. Exemplo, se a professora está te ensinando um conteúdo, você está adquirindo aquele conteúdo. Se você vai lá na sua casa e estuda, você está o quê? Armazenando aquele conteúdo. E depois, se você volta para a sala de aula para fazer uma prova, você está evocando o conteúdo armazenado, o conteúdo aprendido. Então, a evocação é a última etapa que nós temos de memorização, em que a gente recorda uma informação que nós memorizamos, que nós gravamos essa informação.
a gente pode ter prejuízo em qualquer uma dessas 3 etapas da memorização. A pessoa pode ter um prejuízo na aquisição da informação. Pessoas com dificuldade atencional, por exemplo, têm prejuízo em adquirir informação. A pessoa pode ter um prejuízo na memorização dessa informação. Mesmo que ela adquira, mesmo que ela tente estudar e memorizar, ela não consegue. Ou, mesmo que ela tenha adquirido e memorizado, ela não consegue recordar, evocar aquela informação quando ela necessita. Como, por exemplo, para fazer uma prova de um concurso público, né? Ou uma prova do Enem, de uma faculdade. E, geralmente, a recordação, essa etapa de evocação, ela é muito influenciada por contextos emocionais, como ansiedade. Então, pessoas que têm um nível de ansiedade muito alta podem, por exemplo, se esquecer, dar um branco quando for fazer uma prova. Quer dizer, mesmo que ela tenha adquirido e armazenado aquele conteúdo, por uma interferência da ansiedade, faz com que ela não consiga resgatar aquele conteúdo quando ela necessita. Eu espero que tenha ficado mais claro para você as etapas de memorização. A memória é uma função cognitiva muito complexa e a gente precisa estudar muito. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aqui seu comentário e ative o sininho para receber notificações do canal. Um abraço!